Bom dia, meninos do 8º ano. A ProSônia está aqui hoje para trabalharmos o nosso capítulo 10 de matemática, que a gente vai falar hoje sobre quadriláteros, certo? Vocês já viram o capítulo 9, agora nós vamos dar continuidade nessa terceira unidade com o capítulo 10, certo? O tema é quadriláteros. Aí nós temos quadrilátero. Vocês estão vendo aí uma figura, e essa figura eu coloquei aí o que quer dizer um quadrilátero, que vocês já sabem que é uma figura geométrica que tem 4 lados. Agora eu não posso dizer apenas só 4 lados, então eu coloquei aí um quadrilátero A, B, C e D, e nesse quadrilátero nós temos o ponto A, B, C e D, o ponto, não é? Que nós chamamos de vértices. Então, toda figura geométrica é formada por pontos e esses pontos são chamados de vértices aí no quadrilátero. Os lados, que nós temos o segmento AB, o segmento BC, o segmento C e D e de A a D. Agora também é formado por ângulos. Quem são os ângulos? Os ângulos A, B, C e D. Aí você diz, e vértices e ângulos são as mesmas coisas? Não. O vértice é o ponto, certo? Representado pela letra maiúscula. E o ângulo, ele também é representado pela letra lá A, B, C e D, mas ele tem esse sinalzinho que a gente chama de circunflexo em português e em matemática a gente chama ele de ângulo, esse chapeuzinho. Aí nós temos, nesse quadrilátero nós também temos os lados opostos e os ângulos opostos. O que quer dizer oposto? É o que está um na frente do outro, ou o lado contrário. Nós temos aí o lado AB é oposto ao lado C e D. O lado AD é o oposto de BC. Também o ângulo. O ângulo A é oposto de C e o ângulo B é oposto de D. Isso aí vocês têm que fixarem, porque na hora do cálculo a gente tem que saber isso. Os lados, não é, opostos e os ângulos opostos, certo? Para a hora do cálculo. Aí nós temos, do ponto A ao ponto C, foi traçado um segmento de reta. Esse segmento, a gente chama ele de diagonal. De B para D, nós marcamos outro segmento. Esse segmento aí também recebe o nome de diagonal. Então, o que é o diagonal? É um segmento de reta que a gente traça de um vértice a outro dentro do polígono, ok? Então aí, o quadrilátero é um polígono que tem 2 diagonais, que a gente vai trabalhar lá em outro capítulo. Aí, para trabalharmos com os quadriláteros, nós temos aí a primeira parte, soma dos ângulos internos de um quadrilátero. É a primeira parte de cálculo. A soma dos ângulos internos, eu coloquei aí para você não precisar escrever soma dos ângulos internos, SI. Então, quando você soma todos os ângulos internos de um quadrilátero, ele resulta em 360 graus. É como se você pegasse o ângulo A, o ângulo C, o ângulo B e o ângulo D. Desse um recorte e juntasse como se fosse um quebra-cabeça. Nesse quebra-cabeça, quando você juntar A com C, com B, com D, vai dar uma circunferência. E toda circunferência tem 360 graus. Então, é por isso que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero dá 360 graus. Isso aí, nós vamos mostrar em exemplo, o cálculo. Vocês vão encontrar lá no livro de vocês uma parte de cálculo dizendo calcule a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Aí você vai usar essa fórmulazinha aí. Olha, o exemplo que eu coloquei aí, calcular o valor de x. Quando você vai calcular o valor de x, você vai calcular com a soma dos ângulos internos. Então aí eu vou igualar, eu vou somar todos os ângulos, eu vou pegar aí o ângulo A, ele tem 90 graus. Ou eu posso colocar o D primeiro, que é x, certo? A letra A. O ângulo D que vale x, que eu quero o valor de x. O ângulo C, ele vale 60 mais. O ângulo B, ele tem 80 graus mais o ângulo A, que tem esse quadradinho que você já sabe que é ângulo reto. Um ângulo reto é o ângulo de 90 graus.
Aí ele soma 360 graus. A soma dos ângulos internos dá 360 graus. Aí eu vou resolver a equação. Como é que eu vou resolver? X é igual a 360 menos, eu vou somar, 60 mais 80, 140. 140 mais 90 vai dar 230. Aí eu tenho X é igual do 360 menos 230, vai dar 130 graus. Então, o valor de X, 130 graus. Se você juntar 130, 60, 80 e 90, forma o ângulo de 360 graus, certo? Letra B. Pode passar. Vamos ver aí outro exemplo. O exemplo B, nós temos aí outro ângulo. Nós vamos colocar x mais 2x mais 10. A letra F mais 2x menos 10 graus mais x mais 30 graus. Soma 360 graus. Aí eu vou juntar. Resolvo essa equação aí. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5 e 1, 6. 6x. Agora, 360 menos. Aí eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. 10 menos 10 desaparece. Fica só o 30. Então, menos 30 graus. 6x é igual. 360 menos 30, 330. X é igual 330 dividido por 6, que x vai dar 55. Então, aí nós temos 55 graus. Aí é o que a gente diz, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero vai dar 360 graus. Se você fizer toda essa continha aqui, você soma 360 graus, colocando no lugar de x, 55, ok? Aí, os quadriláteros, eles dividem-se em dois tipos. Eles podem ser paralelogramos e pode ser chamado de trapézios. Todo e qualquer quadrilátero. Então, aí nós temos, o que é um paralelogramo? Ele é um quadrilátero que tem os lados opostos, ó, o que eu expliquei o que é lado oposto, paralelo, certo? Então, todo e qualquer paralelogramo tem todos os 4 lados opostos paralelos. Se você tem lá o retângulo, aí A e B é paralelo a C e D. A e C é paralelo a B e D. Os 4 lados são paralelos, opostos, certo? E os paralelogramos, eles recebem nomes especiais, que são os seguintes: o losango, o retângulo e o quadrado. Então, são 3 tipos de paralelogramo. Vocês estão vendo lá a figura, o retângulo, que ele tem 4 ângulos retos. O que quer dizer ângulo retos? Ângulo de 90 graus. O quadrado, que ele tem 4 ângulos retos e 4 lados congruentes. Lados congruentes significa lados iguais. E o losango, que tem apenas 4 lados congruentes. Aí eu coloquei que todo quadrado é um losango e todo quadrado é também um retângulo. Por que que o quadrado pode ser retângulo e o quadrado pode ser losango? Porque o retângulo tem 4 ângulos retos. O losango tem 4 lados congruentes. E o quadrado tem as duas coisas. Tem 4 ângulos retos e 4 lados congruentes. Certo? Então, aí eu não posso dizer que um retângulo é um quadrado. Não. Todo quadrado pode ser retângulo, todo quadrado pode ser losango. Mas nem todo losango é quadrado. Certo? Então, aí nós temos um diagrama que eu representei, falando paralelogramos, eles dividem-se em 3 tipos, né? Retângulo, quadrado e losango. Aí nós temos todo quadrado é retângulo, porque tem 4 ângulos retos, todo quadrado é losango, porque tem 4 ângulos, 4 lados congruentes, ok? Então, aí está a primeira definição. Aí nós temos
a propriedade ou as propriedades do paralelogramo. Para a gente trabalhar com o cálculo de paralelogramo, a gente tem que saber essas propriedades aí. Que os lados opostos, eles são congruentes, quer dizer, congruentes iguais. E que os ângulos opostos também, eles são congruentes. Agora, os ângulos consecutivos, ó, oposto, um está de um lado, outro está do outro. Consecutivo, ele está no mesmo segmento de reta, certo? Então, eles são chamados de suplementares. Então, aí nós vamos ver essa parte aí de propriedades utilizando os cálculos, que é o que vocês vão ver lá no livro. Então, aí nós temos esses cálculos aí. Era para desligar aquele telefone, meu Deus. Isso é zero. Um gafe, não desliguei o celular. É o 011. Então, aí, vocês vão observar aí essa ilustração. Nós temos aí um paralelogramo. Esse paralelogramo, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos calcular o valor de x. Então, aí nós temos o ângulo D, ele é um ângulo oposto ao ângulo B. Tá vendo? Um está de um lado do segmento e o outro está do outro lado. Então, aí nós temos todo paralelogramo. Os ângulos opostos, eles são congruentes. Se eles são congruentes, eles são iguais. Aí, como é que vocês vão fazer o cálculo? Você vai pegar o ângulo B, ó, para a letra A. Quem é o ângulo B? É representado por 3x menos 20 graus. Se ele é congruente, ele é igual. Ele é igual a x mais 40 graus. Aí eu vou arrumar a equação. 3x, o x é positivo, passa para o primeiro membro negativo. Igual 40, o 20 é negativo, vai ficar para cá positivo. Aí você diz, 3x menos x, 2x. 40 mais 20, 60. X é igual a 60 dividido por 2, que x vai dar 30 graus. Então, aí, quem é o valor de x? 30 graus. Se você multiplicar 30 vezes 30, vai dar 900 menos 20. Aqui, ó, vai ser a mesma coisa aqui, ó, 3 vezes 30, certo? Então, aí você tem o valor de x. Quando você diminuir, que você somar, os resultados vão dar iguais. Esse ângulo é igual ao outro ângulo. Aqui vai dar 70 e aqui vai dar 70 graus. Ângulos congruentes, certo? Aí nós temos a letra B. Você vê que vai aplicar aí. Aqui apliquei a propriedade primeira, que a gente diz, os ângulos opostos são congruentes. Já aqui nessa segunda figura, nesse segundo paralelogramo, nós temos os ângulos D e C, eles não são opostos, eles são chamados de consecutivos, porque eles estão no mesmo segmento de reta, certo? D e C estão na mesma linha. Então, se eles são consecutivos, eles são suplementares. Então, eu vou colocar 2x mais 25 graus mais 5x menos 20 graus é igual a 180. Por quê? Porque os ângulos consecutivos, eles são suplementares. O que quer dizer um ângulo suplementar? Um ângulo de 180 graus. Então, eu somei todos os ângulos, igualei a 180 graus. Aí eu vou resolver. 2x mais 5x é igual a 180. Aqui eu vou pegar 25 menos 20, vai ficar 5. 5 positivo, passa para cá, 5 negativo. Aí eu digo 2x mais 5, 7x. 175. X é igual a 175 dividido por 7. Vai dar 20, 2 vezes 7, 14, 35 dá 5. Pronto, x é igual a 25 graus. Certo? Então, aí nós temos a primeira propriedade, os ângulos opostos são congruentes, então iguala para encontrar o valor de x. Um é igual ao outro, congruente quer dizer isso. Os ângulos consecutivos, quer dizer, está no mesmo segmento de reta, eles são suplementares, ele forma 180 graus. O que é um ângulo suplementar? Um ângulo de 180 graus. Então, eu igualei a 180 e encontrei aí o valor de x. Se você colocar aqui
o valor de x e multiplicar, somando vai dar 180 graus para tirar essa prova aí, certo? Agora, quando a gente trabalha com esses quadriláteros, vocês podem encontrar um probleminha como esse aí, ó. Determinar o perímetro. O que quer dizer o perímetro? Perímetro quer dizer a soma dos seus lados, dos seus segmentos de reta. Então, aí eu tenho, para encontrar o perímetro dessa figura, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o valor de x, porque aí tem uma incógnita x. Então, eu não posso somar utilizando esse x. Aí o que é que eu vou fazer aí para essa letra A? Nessa letra A, eu vou ter que encontrar o valor de x. 3x mais 2, certo? É igual ao segmento EF, que eles são paralelos, eles são iguais. Então, nós temos que igualar a 17. Então, 3x é igual a 17 menos 2. 3x é igual a 15 e o valor de x, 15 dividido por 3 dá 5. Se o valor de x é 5, agora eu posso calcular o perímetro, que é somar os lados. Então, de E a H eu tenho x, eu tenho 5. F e a G são congruentes, então também vale 5. Agora, de E a F, ele mede 17 centímetros. E de H a G, que é 3x, 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Já está aqui a medida. Então, 17 mais 17. O perímetro vai ficar 10, 34, 44 centímetros. Então, a figura tem 44 centímetros. Aí temos outro problema. De quadriláteros que vocês vão ver aí. Sabendo que as diagonais de um paralelogramo se encontram no ponto médio, determine x e y. Então, o ponto médio é o meio. Entre P e R, nós temos esse meiozinho aí que a gente chama de ponto médio. Então, para encontrar x, é só igualar. As diagonais, uma medida da diagonal é igual à medida. É dividido por 2 essa diagonal. Então, se eu quero a medida de x, eu vou colocar ali, ó, 2x mais 5 graus, não é 5, é igual a 25. Aí eu só vou colocar 2x é igual a 25 menos 5. 2x vai dar 20 e o valor de x, 20 dividido por 2, dá 10. 10 centímetros o valor de x. Se você colocar 2 vezes 10, 20 mais 5, 25. 25 igual a 25. Para encontrar o valor de y, a mesma coisa. Y mais 3, que é ali o segmento primeiro, igual a 16. Y é igual a 16 menos 3, que y é igual a 13. Se você colocar y vale 13 mais 3 é igual a 16, o outro segmento. Então, toda diagonal, a metade da medida é igual a outra metade, de acordo com o ponto médio que está ali no meio do quadrilátero, certo? Aí nós temos agora. Nós temos aí a outra figura, que nós chamamos de trapézio, é o outro quadrilátero. Eu disse que os quadriláteros dividem-se em dois. O paralelogramo, que foi o que vocês acabaram de ver, e agora o trapézio. Então, o trapézio é o quadrilátero que tem apenas 2 dos seus lados paralelos. Se o paralelogramo são os 4 lados paralelos, o trapézio só tem 2. Que aí nós temos o segmento AB, que a gente chama de base menor, ela é paralela ao segmento C e D, que é a base maior. Eu coloquei lá para você ver, ó, o segmento, esse tracinho em cima, AB, essas duas linhas que a gente chama paralelo ao segmento C e D. Então, o paralelogramo, 4 lados paralelos. O trapézio, apenas 2 dos seus lados são paralelos, porque os outros estão inclinados, certo? Então, aí nós temos base menor e a base maior. Aí nós temos aí, para trabalharmos com os cálculos com o trapézio, nós vamos usar aí essas propriedades, que é a propriedade da base média, que é a primeira. Então, nós temos aí, para encontrarmos a base média de um trapézio, nós vamos somar a base menor, a base maior e dividir por 2. Então, lá está a fórmula MN, ó,
aqui a fórmula MN, que quer dizer a base média, é igual a AB, que é a base menor, mais a base menor maior, que é C e D. Então, nós temos a base menor mais a base maior dividido por 2. Isso aí é a primeira propriedade. Já no trapézio isósceles, os ângulos de cada base eles são congruentes. É a segunda propriedade. Trapézio isósceles é aquele trapézio que tem os lados não paralelos congruentes. Quer dizer, AC é congruente a B e D, são iguais. Esses lados são iguais. Aí nós vamos trabalhar com essas duas propriedades. Aí, o primeiro exemplo aí tem determine X, sendo MN a base média dos trapézios. Vamos trabalhar com essa primeira propriedade. Então, aí na letra A, eu vou pegar. Quem é a base média? A base média é de M a N, então vale X. Quem é o segmento de A a B? Eu vou colocar EF, tem 5 centímetros, a base menor. A base maior, que é de G a H, fica 9 centímetros e dividir por 2. 2 é da fórmula. Aí nós temos X é igual 9, 5, 14, que dividido por 2 dá 7. Então, o valor de X, 7 centímetros. Agora, para a letra B, nós temos aí a base média, que é MN, vale 16. Agora, a base menor vale 12. Mas a base maior, que é de GH, vale X. E a gente vai dividir isso aqui por 2. Nós vamos sempre dividir por 2, que é da fórmula. Aqui eu vou fazer essa proporção. Ó, produto dos extremos igual ao produto dos meios. 12 mais X vezes 1 vai ficar 12 mais X. 16 vezes 2, 32. X, que é o valor que eu quero, fica 32 menos 12. X é igual a 32 menos 12, 20. Então, o valor de X é 20, certo? Então, aí nós aplicamos a primeira propriedade dos trapézios, que é a propriedade da base média. Nesse segundo exemplo, nós vamos ver um triângulo isósceles, ou um trapézio isósceles. O que é o trapézio isósceles? É aquele que tem os lados não paralelos, congruentes. A e C é congruente a B e D. Se eles são, os lados não paralelos são congruentes, então os ângulos consecutivos são iguais e não os ângulos opostos, certo? Como nós temos no paralelogramo. No paralelogramo, os ângulos opostos são iguais. No trapézio, os ângulos consecutivos é que são congruentes, são iguais. Então, eu quero aí a medida X, eu quero a medida Y e eu quero a medida Z. Então, aí, quem é o valor de X? Se é consecutivo, que é congruente, o A vale 110, o X vale 110 graus. Agora, o Z e o Y são congruentes. Então, agora, se o X vale 110 graus, o Y vai valer 180 menos 110, que vai dar 70 graus. Então, se o valor de Y é 70 graus, o valor de Z também vai ser 70 graus, porque eles são consecutivos. Então, em todo e qualquer trapézio isósceles, os ângulos consecutivos, eles são iguais, certo? No paralelogramo, os ângulos opostos é que são iguais. Então, aí está o nosso conteúdo do capítulo 10, que vocês vão estudar essa parte de quadriláteros, esses cálculos que são simples, e depois vocês vão responder as questões do exercício O Agora é com Você, certo? E aí a gente corrige numa próxima aula. Bom dia e tudo de bom para você.